Olá, turminha! Estamos aqui para dar início à nossa aula hoje de História, capítulo 2, da página 43 à página 45. Então, hoje a Pro vai fazer uma revisão com relação a essas páginas do que nós já vimos, tudo bem? Então, vamos lá. Então, nós vimos lá na página, aprendemos, na realidade, lá na página 43, vimos sobre para crianças diferentes, direitos iguais. Então, você já sabe que as crianças são diferentes umas das outras, mas há algumas necessidades que são comuns a todas elas e é preciso garantir que essas necessidades sejam satisfeitas para que vivam com dignidade. Você já parou para pensar nas coisas que são importantes para que as crianças possam viver felizes e saudáveis? Essa é uma pergunta interessante. Será que a gente já pensou? Será que você já parou para pensar o que realmente é importante para que uma criança ela possa viver feliz e saudável? É possível que você tenha pensado que toda criança precisa de alimento, uma casa para morar, receber atendimento médico, ter momentos para brincar e se divertir, frequentar uma escola, receber amor e cuidado e ser respeitada pelos adultos. É isso mesmo. Todas essas coisas são direito das crianças e devem ser respeitados para que elas cresçam com saúde, alegria e dignidade. Então, essas coisas realmente elas são muito importantes para que todos vocês possam crescer, feliz, saudável, possam ser respeitados pelos adultos, que todos possam conviver de uma maneira alegre, e cada um respeitando um ao outro. Então, tem coisas materiais que são importantes, como alimento, como brinquedos, mas existem outras coisas que também são importantes. Então, agora nós vamos ver quais são algumas coisas importantes. Olha só, tem a Declaração dos Direitos das Crianças. Então, vamos ver o que diz esses 10 princípios. Todo mundo diz que as crianças têm direito a um montão de coisas. Foi durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 20 de novembro de 1959, que representantes de centenas de países aprovaram a Declaração dos Direitos das Crianças. Ela foi adaptada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que voltada para as crianças. Mas é muito difícil a luta para que esses direitos sejam respeitados. A Declaração dos Direitos das Crianças tem 10 princípios que devem ser respeitados por todos, para que as crianças possam viver dignamente com muito amor e carinho. Nós, brasileiros, temos o dever de proteger e valorizar nossas crianças, pois não devemos esquecer que elas serão o nosso futuro. Olha que legal! Essa declaração ela realmente é muito importante. Então, vamos ver quais são esses 10 princípios. Primeiro, toda criança será beneficiada por esses direitos sem nenhuma discriminação, por raça, por cor, por sexo, por língua, religião, país de origem, classe social ou riqueza. Toda e qualquer criança do mundo deve ter seus direitos respeitados. 2. Toda criança tem direito à proteção especial e a todas as facilidades e oportunidades para se desenvolver plenamente com liberdade e dignidade. Vocês viram que legal? Então, no 1, ele fala que toda criança do mundo deve ter seus direitos respeitados, isso é importante, E no 2, ele fala que toda criança tem direito à proteção especial, E a toda facilidade de oportunidade. Isso é muito importante, esses são princípios importantes que todos vocês devem conhecer quais são esses princípios. Tá bom, turminha? Então, se ficou em dúvida, leia novamente, leia em voz alta aí para a mamãe escutar, ou papai escutar, e ver direitinho quais são os seus direitos, que todas as crianças têm direito. Bom, agora vamos ver os direitos 3 e o 4. Olha lá, o que é que ele fala? 3.
desde o dia em que nasce. Deixa eu ver se já chegou. Tem direito a um nome e uma nacionalidade, ou seja, ser cidadão de um país. E o 4. As crianças têm direito a crescer com saúde. Para isso, as futuras mamães também têm direito a cuidados especiais. Para que seus filhos possam nascer saudáveis, toda criança também tem direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica. Olha que legal! Então, toda criança ela tem direito a quê? A ter uma nacionalidade. Lembra que a Progen ensinou isso para vocês? Toda criança tem direito a uma certidão de nascimento, né? Isso é um documento, que todos vocês têm direito a esse documento, tá bom? E também as crianças têm direito de crescer com saúde. Isso é muito importante, né? Lá no princípio 4. Todos vocês têm direito a crescer com saúde. Agora, vamos ver os princípios 5 e o 6. O que é que fala o 5? Crianças com deficiência física ou mental devem receber educação e cuidados especiais, porque elas merecem respeito como qualquer criança. Gente, isso é importante. Toda criança que tem uma dificuldade, que ande numa cadeira de roda ou tenha suas limitações, ela precisa ser respeitada. E a 6, toda criança deve crescer em um ambiente de amor, segurança e compreensão. As crianças devem ser criadas sobre o cuidado dos pais e as pequenas jamais deverão separar-se da mãe, a menos que seja necessário. O governo e a sociedade têm a obrigação de fornecer cuidados especiais para as crianças que não têm família nem dinheiro para viver decentemente. Olha, isso é outra coisa importante, né? Toda criança ela tem que ter direito, né, a ter uma família, né? Toda criança ela tem direito de ser bem cuidada, ela tem direito de estar com a mamãe, né? Então isso é muito importante, tá? Agora, nós vamos para os próximos princípios, que é o 7 e o 8. 7. Toda criança tem direito de receber educação primária gratuita e também de qualidade, para que possa ter oportunidades iguais para desenvolver suas habilidades. E como brincar também é um jeito gostoso de aprender, as crianças também têm o direito de brincar e se divertir. E isso é legal, né? Vocês têm todo esse direito de brincar e de se divertir. No 8, seja em uma emergência ou acidente ou em qualquer outro caso, a criança deverá ser a primeira a receber proteção e socorro de adultos. Então, vocês têm prioridade, ou seja, vocês têm que ser as primeiras a serem atendidos caso aconteça algum acidente. E quando você chegar no hospital, né, vocês têm que ser as primeiras a ser recebidas, né? E os adultos, eles têm que socorrer vocês em primeiro lugar. Então, são duas coisas bem legais aí. Primeiro, vocês têm direito, né, a se desenvolver, vocês têm direito de brincar, vocês têm direito a ter uma educação, né? Vocês têm direito de ir para a escola. Então, isso é muito legal, tá bom? Fiquem bem espertos nesses princípios. E agora, nós vamos para os próximos princípios, que é o 9 e o 10. Vamos ver o que eles dizem. Nenhuma criança deverá sofrer por pouco caso dos responsáveis ou do governo, nem por crueldade e exploração. Nenhuma criança deverá trabalhar antes da idade mínima, nem será levada a fazer atividades que prejudiquem sua saúde, educação e desenvolvimento. Então, voltamos a rever aqui, gente, nenhuma criança deve trabalhar, né? Ela não pode prejudicar a sua saúde, a sua educação e o seu desenvolvimento por causa de trabalho. Isso daí é responsabilidade dos adultos, tá? Isso não quer dizer que você não possa ajudar a mamãe e o papai dentro de casa das tarefinhas. Isso você pode, tá? E o 10. A criança deverá ser protegida contra qualquer tipo de preconceito,
seja de raça, religião ou posição social. Toda criança deverá crescer em um ambiente de compreensão, tolerância e amizade, de paz e de fraternidade universal, tá? Então, as crianças, não importa qual religião que ela tem que ser protegida contra esse preconceito. Não importa a cor que ela tenha, né? Não importa se ela é rica ou se ela é pobre, ela tem que ser respeitada. Tudo bem? Então, vocês viram aí os 10 princípios. E agora nós vamos ver o que aconteceu com uma criança lá na Bahia, no Nordeste do nosso Brasil. Então, fala assim, ó, a Bahia é o maior produtor de sisal. O que é sisal, crianças? Sisal é uma planta cultivada no Nordeste, usada na fabricação de cordas e tapetes. Pois vocês pedem para a mamãe pesquisar e dar uma olhadinha no celular e mostrar uma foto para vocês do que vem a ser essa planta. A Pro tentou colocar, mas não consegui. Ó, então, para dar conta de atender aos pedidos da Europa, mais de 30 mil crianças de 7 a 14 anos, ó, igual a idade de vocês, trabalham na colheita da planta. Então, vamos ver uma entrevista que foi feita com uma criança chamada Patrícia, de 7 anos. A entrevistadora perguntou, o que você faz aqui? Patrícia respondeu, corto palha. Aí a entrevistadora, é perigoso esse trabalho que você faz? E Patrícia respondeu, pode furar o olho. A entrevistadora, e quanto é que você ganha para fazer isso? Patrícia respondeu, R$1 por semana. A entrevistadora, você ganha R$1 por semana? E você trabalha aqui a tarde toda? E a Patrícia respondeu, Então, você está vendo que triste essa situação? Nós conversamos sobre isso na sala de aula, né? Uma criança trabalhar a semana inteira, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para no final da semana ganhar R$1. É muito pouco. Nós já comparamos que R$1 não dá nem para comprar direito um pãozinho, quanto mais para a semana inteira, não é verdade? Então, vamos pensar nisso. Então, houve um tempo em que era comum as crianças trabalharem para ajudar na renda da família, ao invés de frequentar a escola. Hoje em dia, a criança já é entendida e respeitada e tem seus direitos e deveres. Então, vamos refletir um pouquinho, né? Vamos pensar um pouquinho sobre todos esses direitos que vocês têm, tá bom? Então, que a gente possa ler esses 10 princípios, releiam esses 10 princípios que vocês têm, que toda criança tem direito, e procurem ser essas crianças felizes que vocês são, né? Alegres, divertidas, mas não esqueçam que vocês têm que frequentar a escola e vocês têm deveres a cumprir. Ok, turminha?